Nesse tutorial eu vou tentar explicar como você instala o Redux dentro do seu projeto React ou React Native. Nesse tutorial eu vou ensinar como fazer dentro do React Native, mas você pode expandir isso para projetos React normal, porque os dois, o React e o React Native, é praticamente a mesma coisa, né, nessa parte de Redux. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um projeto React Native do zero para a gente começar a trabalhar. Então vou colocar React Native init Redux tutorial. Aqui ele vai criar o projeto, vai fazer já vai executar o bundle, então ele demora um pouco. Enquanto ele está fazendo isso, vamos olhar algumas coisas importantes aqui. Para o Redux funcionar, ele precisa apenas de duas dependências adicionais, que é a do Redux, que o Redux ele vai ter esses imports aqui, que ele vai auxiliar na criação da store, em aplicação de middlewares na nossa store e na combinação de vários reducers, que geralmente a gente faz os reducers separados para manter regra de negócio com maior nível de separação. E tem o React Redux, que ele vai nos ajudar a fazer a conexão da store com nossos componentes. Vamos fazer nossos componentes ficarem reativos às mudanças na store. O item 1.2 ele tem algumas middlewares que possibilitam que a gente faça, por exemplo, actions que são assíncronas. Esse é o papel do tanque, né? Por exemplo, você precisa fazer uma requisição web, só que você não sabe quanto tempo vai demorar isso, então você não vai chamar porque geralmente as actions dentro do Redux elas são síncronas, né? Você manda o sinal, ela faz o processamento e já muda. Ela não espera, não pode esperar. Então o tanque ele está aqui para nos ajudar nas questões da síncrona. Tem o Saga, mas aqui nesse contexto a gente vai aprender o tanque. Tem o Redux Logger, que ele vai facilitar a nossa vida para enxergar o que está acontecendo na nossa store. Geralmente o gatilho para um logger dentro do Redux Logger é um dispatch. A gente vai entender agora o que é um dispatch. E essa biblioteca que é opcional, que é o Immutability Helper. Você pode utilizar ela ou não dentro do Reducer. Muitas pessoas gostam de usar o Spread Operator, mas quando as estruturas dos objetos que você vai precisar fazer as mutações é muito profunda, tem objeto dentro de objeto, talvez o Mutability Helper seja mais indicado, que fica mais fácil de ler e de fazer as mutações. Então, em termos gerais, o que é necessário para o React funcionar? Primeiro, você cria as constantes. Derivando das constantes, você tem as actions. As actions são despachadas, digamos assim, para um reducer. O reducer trabalha o dado, modifica e ele renderiza. Depois disso que tudo acontecer, ele renderiza os nossos componentes que estão ligados à store. Basicamente é isso que acontece em altíssimo nível, né? Agora que já terminou aqui de instalar, vamos entrar dentro do projeto e vamos rodar ele. Para ele gerar a nossa APK de debug e instalar dentro do nosso emulador, que já está aberto aqui. Esse processo ele demora um pouco,
e ele consome muito recurso da máquina, então vamos ficar esperando aqui até que ele termine. Ok, terminou. Então vamos ver o resultado do nosso simulador. Ele está tentando fazer fit no bundle. Quando o React Native faz, ele cria a APK de debug, ele também sobe um servidor de bundle, mas geralmente ele sempre trava. Aí ele fica eternamente aqui loading from e às vezes dá esse erro aqui. Então o que você faz? É um Ctrl C no terminal e escrever esse comando lossoff -i 881. Ele vai te mostrar os processos que estão segurando essa porta. Se eu não matar esse processo, tentar chamar o bundle React Native start, ele vai falar que tem um processo já operando nessa porta, então ele vai dar problema. Então, já que a gente tem o PID dele lá em cima, a gente coloca aqui o -9, mata o processo, tenta subir de novo, vai subir sem problemas. Aqui a gente aperta RR duas vezes e ele já vai começar a fazer o load do bundle. Aqui você pode ativar o Enable Hot Reloading, o Leave na verdade, o Enable Hot Reloading agora. Ele não apareceu nada. Talvez porque ele tentou subir a APK pela primeira vez e não deu certo. Então, para resolver esse problema, basta fechar, pegar o APK que ele gerou e abrir. Pronto. Problema resolvido. Então agora a gente vai partir para algumas modificações do projeto de arquitetura. Aqui a gente tem a pasta do projeto nativo do Android. Temos o componente que a gente está vendo aqui, que é esse aqui, welcome. Temos esse app.json, com algumas informações. Temos o index.js, que o index.js é o entry point da aplicação React Native. Esse aqui é o código nativo do iOS. Isso aqui são outras coisas que já conhecemos de outras aplicações Node. Então o que a gente precisa fazer aqui é criar uma parte chamada src. Dentro de src a gente vai criar um arquivo chamado index.js, que vai ser o entry point na nossa aplicação. E aqui dentro nós vamos criar uma store, que vai ser a pasta onde a gente vai guardar os reducers e o arquivo que vai criar a store, e uma outra chamada container, que a gente vai guardar nossas telas para fazer o roteamento posteriormente de uma tela para outra. Dentro de store também vou criar um arquivo index.js e por enquanto só. Então a primeira coisa que precisamos fazer aqui é abrir o projeto com o VS Code. Já temos nossa estrutura de pasta. Dentro desse aqui, que é o entry point, a gente vai fazer uma pequena modificação. Ele está chamando o app.js aqui na raiz. A gente quer que ele chame o nosso index que a gente criou aqui. Mas antes vamos criar o componente, né? Fazer um import do React e chamar um component com React. E aqui a gente vai criar uma class, chamado main mesmo. Vou dar um extends nela para component. E aqui a gente chama um constructor, passa as props.
e faz um super passando props também. Aqui é o render normal e aqui a gente faz um return passando o nosso objeto JSX. Aqui embaixo a gente faz um export default chamando main. Aqui eu vou importar alguns componentes pré-fabricados do React Native. Vou chamar a view e o text from React Native. Aqui eu vou criar uma view com style como flex 1, só para ele pegar a tela inteira. Vou fechar ele aqui. Ops. E aqui eu vou chamar um text. Eu vou falar: essa é a página main. Pronto, nosso objeto principal está criado. Agora a gente precisa abrir o nosso entry point e falar para ele abrir direto do nosso SRC. Pronto. Agora o app, a gente não precisa mais dele. A gente pode até apagar. Então agora, se a gente ver, ele já atualizou a tela pra gente com o nosso componente root lá, que vai ser o main. Agora a gente vai partir para a criação do nosso primeiro reducer, porque a gente escreve primeiro o reducer. Aliás, vai fazer mais sentido escrever o primeiro reducer do que a store propriamente dita, porque fica mais fácil depois de entender. Então, dentro da store, a gente vai criar uma pasta chamada src. src a gente vai entrar nela, né? A gente vai entrar em store, e dentro da store a gente vai criar uma pasta chamada counter reducer. Dentro de counter reducer a gente vai criar um arquivo, na verdade, chamado index.js. Dentro desse arquivo a gente vai criar o nosso primeiro reducer. Um reducer no meu conceito, que é tudo misturado, ele é composto de 3 partes. Algumas pessoas elas separam isso em vários arquivos diferentes, mas ao meu ponto de vista, em termos de manutenção e entendimento do código, deixa muito mais complexo. Esses 3 pedaços são basicamente constantes. A gente vai ter nossas actions. E aqui a gente vai ter o nosso reducer. As constantes, elas vão servir para a gente regimentar o que está sendo, qual é a ação que a gente está criando e qual é a ação que o reducer vai executar. Vai ficar muito mais simples quando eu escrever tudo, a gente explicar como funciona. Mas a primeira coisa que precisamos saber aqui é quais são as ações que o nosso reducer vai executar. Nesse caso, a gente vai fazer uma ação de incrementar e decrementar. Então fica fácil. Então a primeira coisa que a gente escreve aqui são as constantes. As constantes vão ser basicamente o nome das ações, né? Então vamos fazer um const, chamar de increment, passando o mesmo valor dele aqui. O valor não importa muito. Constante decrement. Geralmente as actions elas são o reflexo das constantes. Qual é a estrutura padrão de uma action? É uma função. Nesse caso, como está tudo misturado, a gente faz funções exportáveis, porque a gente vai ter que usá-las posteriormente em outro lugar do código. Então aqui, se eu tenho uma constante increment, então a minha primeira action vai ser increment. Aí aqui a gente entra já na parte de estrutura da nossa action. Ela sempre vai ter um type. Isso aqui é fixo dele. E o type desse cara vai ser um increment.
A action é nada mais do que um objeto que vai ter um type. Esse conceito vai ficar mais claro quando a gente entender como o reducer trabalha. Ele trabalha em cima do type. Ele é um switch case imenso que ele vai rodar cada action que chegar para ele. Ele vai perguntar qual é o type dele e de acordo com o type ele vai rodar o trecho de código referente à mutação que você quer fazer lá dentro. Então, vamos continuar aqui. Vou fazer o export da nossa function export, né? Para decrement. Aqui ele vai ter o mesmo padrão, type decrement. Eu poderia passar um valor adicional, mas nesse caso eu não preciso. Por exemplo, se eu quisesse incrementar para uma taxa, colocar rate, sei lá. Eu coloco o rate aqui e passo aqui. Esse valor aqui pode ser variável, eu posso ter n valores desse aqui, mas o type ele tem que sempre estar aqui dentro. Eu não posso tirar ele daqui, porque senão perde o sentido de criar um action. Por reducer, a gente precisa criar um estado inicial para ele começar a trabalhar. Então, a gente cria um const initial state. O nome da variável pode ser qualquer um que você deseje. E aqui eu vou criar um count 0, que ele vai começar o estado como 0. E o intuito nosso aqui é exportar o reducer. Esses caras aqui a gente pode fazer por desestruturação depois, nos nossos componentes. Mas por enquanto vamos exportar por default só o nosso reducer. Então a gente faz um export default para o nosso counter ou function. Counter reducer. Essa função ela tem que ter uma assinatura de acordo para ela funcionar normalmente como um reducer. O primeiro parâmetro dessa função é o state. O state, o estado inicial dele é o que a gente escreveu. O segundo parâmetro é a action. Essa action a gente não passa para ela. Quem passa vai ser o reducer. Quando você despachar alguma coisa da sua visão, ele vai mandar essa action pra gente com o type, com esse type aqui. Então a gente vai conseguir diferenciar aqui dentro. Por padrão, essa função aqui, essa função reduce, ela sempre tem que retornar um state. Sempre, senão você vai dar um crash na sua aplicação. Então, geralmente se usa um switch aqui dentro. O switch ele vai perguntar qual é o type da action que está entrando aqui. Então a gente criou duas actions, increment e decrement. Como eu já tinha explicado lá, sempre tem que passar, sempre tem que retornar o state por hipótese, por qualquer tipo de hipótese. Se ele sofreu mutação ou não, ele tem que ser retornado. Então a gente já escreve o default já retornando o state, que se der problema ou se ninguém nesse contexto de reducer tiver a constante para fazer a mutação, ele deixa de mão e já retorna o estado como ele estava antes, não acontece mutação, né? Então aqui é case e a gente vai colocar o increment. Se for increment, eu vou mandar um return de um objeto que eu vou desestruturar o nosso state e a gente vai passar um count que vai ser state.count mais 1, porque a gente está incrementando, né? O próximo vai ser o case decrement
E a gente vai fazer um return da mesma forma, esparramar o nosso state. A gente vai passar o count, state.count -1. Tecnicamente o nosso reducer está prontinho para usar. Então a gente precisa ter as constantes, que as constantes vão ser utilizadas aqui dentro. A gente tem as nossas actions, que basicamente são envelopes das constantes, né? Que ela vai passar um objeto bem formado para que consiga entender aqui dentro. Essa parafernália toda é simplesmente para você conseguir rodar a mutação correta do store. Só para isso. Só para isso você precisa. Agora que a gente tem tudo prontinho, vamos criar a store propriamente dita. Esse aqui é só o reducer. Esse aqui é a lógica, digamos assim, a lógica de negócio do contador. Que o contador ele incrementa e decrementa. A princípio parece ser confuso, porque você tem que pensar muito na lógica do negócio sem estar... você tem que ter uma visão geral da lógica de negócio, né, para fazer isso aqui. Imagina regras mais complexas, né? Então a princípio pode parecer muito burocrático, que é burocrático de fato, mas em aplicações de JavaScript, que quando problemas de side effects são muito grandes, quando você começa a mexer com imutabilidades, esses problemas eles praticamente somem. Porque imagina, você tem uma variável, num canto do código você alterou o valor e ele está explodindo um valor totalmente diferente de outro. Então você criando esse duto, esse meio comum de alteração da variável, você consegue cometer menos erros desse tipo, né? De referência, passando a referência de variável em vários outros lugares. Nosso counter reducer está pronto. Agora a gente precisa implementar a nossa store, que ela vai estar na raiz da store aqui. Então, olhando aqui no nosso guia, a gente tem essas duas bibliotecas aqui que a gente vai usar. Basicamente a gente vai usar só o Redux dentro da criação da store. Para isso, para começar aqui, a gente vai usar dois métodos, que é o create store e o combine reducers. Ops. From Redux. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é importar os nossos reducers. Import reducers imports. Então aqui eu vou chamar o nosso counter reducer. Import como ele está na raiz, é só fazer isso aqui. Eu já tenho importado. Então aqui eu vou criar uma constante que ela vai ter todos os nossos reducers. Aqui eu vou chamar o método combine reducers e aqui eu vou passar não array. É um objeto contendo nossos reducers. Tá, o que está acontecendo aqui? Aqui tem o nosso reducer, né, que a gente escreveu lá, bonitão, e ele vai exportar essa função como default. Então ele vai pegar esse switch case aqui e tal, e vai mandar para dentro daquele combine reducer lá. Aqui eu posso ter n reducers, e aqui também eu posso ter n. Ele vai combinar para mim e vai transformar numa coisa só. Então vamos continuar aqui. Basicamente eu só preciso agora exportar e chamar
um create store e passar o nosso reduces. Pronto, tá pronto. Ele tá bem cru, porque a gente não aplicou nenhum conceito de middle ainda, mas por enquanto a gente vai abordar só isso. Tá, ele tá pronto, só que agora a gente tem que conectar ele na nossa aplicação. O Redux, ele precisa que você crie um provider, e esse provider ele tem que ser o elemento root de onde você vai usar a store. Então aqui no nosso objeto main, que a gente vai servir para rotear outras coisas, a gente vai ter que criar um provider envelopando todo o nosso conteúdo aqui da aplicação. Então a gente tem que importar um provider from React Redux, que é a biblioteca que faz essa integração da store com os nossos componentes. E aqui a gente cria um provider e aqui outro provider. Fecha aqui. Só que o provider ele precisa que você passe a store que você criou. Por enquanto a gente não tem a store aqui, então a gente tem que fazer um import. Import store, pode ser minúsculo mesmo. From, aí aqui a gente vai ver o nosso caminho. Pronto. Por quê? Porque o nosso... Por que ele tá só da store fazer o import ele já chama? Porque é um index, ele vai pegar esse default aqui e já vai passar pra gente. Basicamente está pronto. Só que agora eu vou criar outro componente chamado home para a gente criar as nossas ações lá e começar a interagir com o nosso reducer. Tá, ele deu um problema aqui. Vou tentar resolver. Tá, provavelmente é por causa que eu não passei estoque. Tá, o path de alguém tá errado. React Redux não existe, tá. Então vamos olhar o pack.json. Realmente não existe. Então vamos instalar nossas dependências. Então eu vou fazer um yarn add redux e React Redux. Então vamos ver se agora ele para de encher o saco. Parou de encher o saco. Então agora eu vou partir para o nosso componente home. Aparentemente nenhum erro de transpilação, né? Então vamos continuar. Então vou entrar dentro de src de novo. E dentro de src vai ter containers. Aqui eu vou fazer um mkdir de home. E aqui dentro de home, dentro de home eu vou criar um componente chamado index. Um objeto chamado index, na verdade. E aqui eu vou criar o mesmo esquema do nosso entry point aqui. Vai ser um componente normal. Para andar mais rápido, eu vou copiar isso aqui e criar o nosso componente. Passa na props, do meu jeito, super passa props, chama o render, faz um return,
passando uma view qualquer. Aqui eu vou colocar um style flex 1 também, para ele pegar a tela inteira, e um background color yellow só para a gente ver funcionando. Tá, ele tá enchendo o saco do que? Ah, tá. Eu não fechei. E aqui eu vou colocar um justify content center e um align items center também. Poderia criar um sprite sheet aqui, mas nosso motivo não é esse, né? Então aqui eu vou criar um texto qualquer, só para dizer que essa aqui é a tela home. A gente conseguir visualizar ela. Aqui eu vou fazer um export default da nossa home. Agora aqui na nossa tela inicial, que eu mudei muito rápido aqui, eu não quero mais esse texto, eu só quero que ele tenha uma view 1, e aqui eu vou chamar os nossos containers. Aí futuramente tem o React Navigation, você pode fazer as navegações aqui. Então aqui eu vou fazer um import do home from containers home. Aqui eu vou passar ele aqui dentro. Vamos ver se vai surtir efeito, né? Atualizando o RR. Tá aqui nossa tela. Vamos mudar essa cor para uma coisa melhor. Vou retirar, na verdade. Tá, deixa aí. Beleza, o que aconteceu até agora? Vamos recapitular, né? Nós criamos essa estrutura de pasta, que esse é o nosso componente root. E a gente criou um provider, e esse provider pegou a store que a gente criou. A store, ela tem o index, que é o componente que vai criar. Ele vai pegar, concatenar todos os nossos reducers numa coisa só e vai criar uma store pra gente. Aqui pode ter N reducers, aqui pode ter N reducers. Esse objeto, só explicando melhor, ele vai mapear esse counter reducer para dentro do reducer, do escopo todo da store. Então, se eu quiser posteriormente pegar o count, eu vou ter que fazer algo como esse aqui, counterReducer.count, que é o valor que a gente criou lá dentro do nosso initial state. Se eu quiser mapear ele para outra coisa, por exemplo, counter, eu posso fazer isso também. Então, ao invés de eu colocar counterReducer para conversar, para fazer operações, né, de pegar valor, eu só vou usar counter. Mas eu gosto de usar o nome completo, que deixa menos trabalhoso e tem o mesmo resultado. Aqui dentro é o reducer propriamente dito. Tem as constantes, que basicamente descrevem uma ação, e tem as actions. As actions são nada mais que funções que retornam objetos com type ou um payload, ou uma informação adicional que eu vou passar aqui. Só esclarecendo, se eu tivesse um payload aqui e passasse o payload aqui, eu conseguiria pegar esse payload através do action.payload. Aí eu poderia fazer mutações aqui na loja de maneira condicional, na store, na verdade, de maneira condicional, ou mutando um valor totalmente, né? Passando o valor novo para ele. Só como o nosso intuito aqui não é esse por enquanto, vamos deixar sem nada. Tá, vamos voltar para nossa tela home.
e vamos começar a brincar. Aqui a gente vai ter o valor do nosso contador, né? E aqui vai ter um botão chamado Increment e outro aqui chamado Decrement. Tá, agora a gente precisa fazer com que esse componente seja reativo às mudanças do nosso reducer aqui. Como é que a gente faz isso? A biblioteca React Redux ele tem um método chamado connect. Esse método connect ele injeta, ele consegue mapear algumas variáveis, algum estado da store para dentro do seu componente. Toda vez que esse componente esse estado na store sofre alguma modificação, ele manda o componente repintar. Então ele fica reativo à mudança. Então vou importar o connect from React Redux e fazer isso. Em muitos casos o pessoal faz uma função chamada map state to props. Então aqui se eu fizer um const chamando map to state to props e colocar uma função anônima recebendo store, eu vou conseguir mapear. Tá, agora o segredo aqui, como é que eu faço esse negócio? Mapear ele. A store é o conjunto de reducers. Então, para mim mapear a store, eu posso fazer um ponto. Como eu não modifiquei o nome do meu reducer, ele vai me chamar isso aqui, counter reducer. Então, eu vou ter que fazer isso para mapear para ele. Quando isso acontece, o initial state que eu criei, ele basicamente ele vai entrar aqui. Então, as propriedades desse cara aqui vão passar a ser as propriedades desse cara aqui. Então eu vou conseguir acessar o count diretamente aqui dentro. O padrão do connect é o seguinte: ele é estilo de composição, né? Então você faz um connect, chama uma função, chama outra. Aí você pode passar uma função para mapear as actions para dentro das props. Você pode criar uma função para mapear o estado propriamente dito. Você pode fazer N coisas dessas aqui, que é um padrão de composição do React, né? Então aqui, se eu pegar esse valor, colocar aqui, ele vai entrar dentro da store. Eu vou colocar um debugger aqui, só para a gente entender melhor como está funcionando isso aqui. Para ativar o debugger no React Native, é só... Isso aqui é a palavra-chave, né, do JavaScript, como para sinalizar um breakpoint. E aqui eu enable JS remotely. Me mandou para o Chrome lá nas Kuchushina. Então vou abrir o Chrome aqui. Vou ver se ele não vai dar trabalho para conectar na sessão. Dá um reload aqui. Tá, ele me deu esse IP maluco aqui. Eu vou abrir localhost. Aqui eu vou sair. Vou desativar aqui, ativar novamente. Então aqui dá umas frescuras, ninguém entende essa frescura dele. Tá, vou tentar pelo IP direto.
Pelo menos mudou de cor. Stop. Então vai reiniciar aqui. Fechar pra cá. Ativar novamente. Tá, parece que ele conectou agora. Parece. Tá, ele com certeza ele vai dar problema de cores. Tá, deu problema de cores, então volta pro localhost. Leave. Conectou e pronto. Sucesso. Tá, agora a gente vai rodar a aplicação e vai mandar ele parar lá dentro daquele método que a gente escreveu para mapear, para ver o que diabos está acontecendo naquele trem. Tá, sai daqui. Ah, fechei o negócio sem querer. Às vezes ele buga feio assim, mas a gente dá um jeito. Tá, agora onde está parando o breakpoint? Será que eu salvei aquilo ali? Tá, vou fechar isso aqui tudo. Vou deixar ele abrir de novo pra mim. Ah, agora ele abriu, né? Tá, o breakpoint não está sendo chamado. Pelo que eu entendi. Vou mandar um RR aqui novamente. Tá, ele não tá me chamando. Talvez porque... Ah, tá aqui dentro, ó. Só que ele não tá trazendo o código, o que é bem estranho. Enfim. Tá, vamos tentar outra abordagem. Vamos deixar isso aqui. Vamos assumir que isso funciona. E vamos colocar... Agora eu posso pegar o nosso count dentro da minha props. Então se eu fazer uma estruturação aqui, count, fazer um disprops, vou conseguir enxergar ele aqui dentro. Fazer um count. Teoricamente está funcionando. Então esse cara aqui está fazendo o prometido, né? Só que eu não gosto de usar ele dessa forma. Eu gosto de chamar uma função anônima, desestruturar ele aqui, que ele vai passar store mesmo, né? Então eu já desestruturo ele na chamada do método. E aqui eu faço a mesma coisa. Mesma coisa. Funciona da mesma forma. Só que eu gosto mais assim. E aqui eu posso fazer um... Vou tentar ver se o debugger funciona agora. Não funcionou. Provavelmente ele está dando problemas nesse... Ele não está executando o código dentro das funções anônimas. Não sei porquê. Depois eu tenho que ver isso. Enfim, está funcionando. Só que agora a gente tem que fazer a ação, né? Então, para fazer a ação é muito simples. A gente já está com as nossas ações prontas no outro lugar. A gente faz um import. A gente vai precisar do increment.
e vai precisar do decrement. De onde que vai vir isso aqui? Ele vai vir do nosso counter reducer. Como a gente está em relação a ele 2 passos para trás, então a gente vai ter que voltar. Então a gente entra em store, agora counter reducer. E aqui a gente desestrutura ele trazendo nossos 2 métodos. E aqui eu vou colocar um onPress. Ele vai receber uma função anônima que vai chamar o dispatch para chamar isso. A gente sempre tem que despachar a nossa action para dentro da store, senão ela não funciona. Porque ele segue muito o paradigma funcional, né? Então você cria a função que ela vai passar para outra função, transforma e termina. Quando você faz o connect, por default ele já traz o dispatch para você. Então se eu colocar um debugger aqui, tá. E realmente tem um problema aqui, que ele não está trazendo o código de maneira alguma. Ah, agora trouxe, né? Ah, não, outra coisa aqui. Realmente tem um problema. O localhost ele não vai funcionar. Vou tentar fechar aqui de novo. Tirar ele do modo de debug. Deixa ele terminar as coisas dele. E trazer de novo. Realmente está muito bugado esse debugger dele aqui. Muito bugado. Fechar isso daqui. Tentar abrir de novo. Tá, conectou. Vou ver se essa porcaria funciona. Funciona, mas não funciona. Inacreditável. Tá, já que ele não deixa o debugger funcionar, ele está dentro da home, mas ele não mostra o código. É bem estranho. Vou tentar parar o bundle aqui e subir de novo. Mas que o problema é no bundle. Era o problema no feed ego do bundle. Beleza. Então aqui a gente consegue enxergar o dispatch. O dispatch ele chega aqui por meio quando você faz o connect, ele já injeta o dispatch para você nas props, inclusive count. Agora que está tudo funcionando, vamos fazer retroativo, né? Então, tira esse trem daqui e eu vou colocar ele aqui dentro. Como eu disse, ele vai trazer a store inteira para você. Como eu fiz um comando de estruturação, ele só vai me trazer o counter reducer. Voltando um pouquinho, por que ele chegou counter reducer aqui? Porque dentro da store eu dei esse nome para ele. Então aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Então se eu colocar, por exemplo, counter aqui, vamos ver o que acontece lá dentro. Undefined, porque ele mudou de nome, você trocou o nome dele. Então aqui se eu só vou fazer uma pequena modificação aqui, para ele pegar, em vez dele tentar desestruturar, ele vai pegar a store inteira.
Aí aqui a gente vai conseguir enxergar. Ele entrou como counter, tá vendo? Então, store, e aqui vai ter o counter, que é o nome que a gente deu, e tem o count. Só que eu vou utilizar o padrão que eu já venho seguindo, né? Mas é só para fins de ilustração, para saber como é que funciona isso na prática. Porque senão você fica confuso na hora de entender qual que é o nome que vem ali embaixo, né? Como é que eu faço o link. Então eu vou tirar esse trem aqui, que já está enchendo o saco, e continuar. Então agora a gente tem o nosso dispatch, né, que ele vem dentro do props. E utilizando o dispatch, eu posso mandar actions para dentro da nossa store para fazer a mutação do dado. Como a gente já linkou, quando o dado mudar, ele vai repintar essa tela. Então aqui eu vou fazer um dispatch, chamando increment, a função, que vai retornar aquele objeto com type, que o dispatch vai jogar dentro daquele arrayzão de combine reducers e vai testar em todos os switch cases e ver qual é o caso que ele vai precisar para mudar o dado. Quando ele mudar o dado, ele retorna a loja, a store mutada, um dado diferente, ou ela sem mutação, né? Talvez você pode passar um valor que não corresponda a nenhum switch case lá dentro. E aqui eu vou fazer um decrement. Agora vamos ver se esse trem funciona, né? Ó, funciona perfeitamente. Tá, mas assim, muito difícil de debugar isso aqui, né? Parece nada aqui. Para isso que a gente tem essa biblioteca aqui, que a gente vai aplicar ela como middleware para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo em tempo real no nosso DevTools ali. Então aqui eu vou adicionar ela, yarn-add, deixa ele instalando aí, a gente vai começar a confeccionar ele aqui. A gente entra dentro da store e aqui a gente vai chamar mais um carinha chamado apply middlewares. Aí nesse apply middlewares a gente vai criar outra const chamado middlewares. E aqui a gente vai chamar apply middleware. E aqui a gente, por overload, a gente vai colocar uma ou várias middlewares que a gente queira. Aqui eu vou fazer o import das middlewares, que vai ser o logger from Redux logger. É isso que está errado, muito errado. Então aqui eu vou adicionar ele aqui dentro. Aí, as middlewares são o seguinte: toda vez que alguém fizer um dispatch, a middleware intercepta e manda para frente. Você pode criar suas próprias middlewares. Caso quiser fazer um sanitizer em algum dado, antes de entrar dentro da store, você pode fazer por middleware. Você pode fazer o que você quiser com Redux. A API dele é muito vasta. Então vamos ver o que aconteceu aqui, né? Tem um aplicativo aqui, tem o DevTools aqui. Dá uma reiniciada. Agora eu vou tentar dar um increment. Eu acho que ele não rodou ainda. Tá. Eu criei as middlewares, mas eu não adicionei elas dentro da store, né? Do Create Store. Então se adicionando aqui agora, vai ter o resultado esperado. Ó, que bacana. Então se eu estiver tirando, eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo. Só que nem em todos os casos a gente vai querer um tipo de ação desse tipo, de tipo síncrona. Então eu mando o dado aqui, ele faz a mutação na hora. Por exemplo, eu quero
criar uma action que ela vai dentro no servidor X, faça um request no servidor, espere o servidor responder e só assim ele injeta, faz a dispatch da minha action. Isso é possível, mas não com React puro, com Redux puro. Então você pode usar essa biblioteca para fazer chamadas assíncronas. Então aqui eu vou instalar ela. E ela é uma middleware também. Ela entra junto com o logger. Então aqui basicamente é a mesma coisa. Então eu vou pegar o tank, que é o nome dela. Aqui é o Redux tank. Aí aqui embaixo esse meta é por sobrecarga, né? Overload. Então você pode fazer um tanque aqui e ele já está aplicado. Só que tem uma diferença. O logger, ele não é legal de você ativar ele em modo de produção, porque ele é muito pesado. Então se você aqui no React Native tem uma variável chamada dev. Essa variável dev, ela explica pra gente se o projeto está em modo de desenvolvimento ou se ele está em produção, um true ou false. Então se ele estiver em modo de desenvolvimento, eu quero o logger. Se ela estiver em production, a única middleware que eu quero que aplique é o tank, que o tank ele vai fazer as chamadas assíncronas, então ele tem que rodar em produção. Só de fazer isso aqui você consegue uma performance melhor no aplicativo, porque ele não vai ficar flodando o console onde que ninguém vai ver esse console, né? Tá, então vamos aqui voltar para o nosso Reducer para a gente criar actions assíncronas. Aqui dentro desse contexto eu gosto de deixar separado assim, normal actions e tank actions. Tank actions. As tank actions são muito parecidas com as lá de cima. O problema, aliás, a diferença é que em vez de você retornar um objeto com type, você retorna uma função anônima e essa função anônima vai receber um dispatch. Geralmente as funções com tanque você não precisa criar constantes, porque você vai usar as ações síncronas dentro das funções assíncronas. Agora isso vai ficar mais claro quando eu estiver fazendo aqui. Então eu vou fazer um export function e ele vai chamar async increment. Ele não vai passar nada também, ele vai receber a mesma chamada ali do outro. Agora que é a diferença. Então se eu faço um return, ele tem que mandar uma função anônima. Então o tanque ele vai me passar dois atributos, que é o dispatch e o getState. O getState ele passa a loja, o valor da loja. Só que eu não vou usar agora. Aí o que é interessante é que se eu consigo esse método aqui para pegar os valores da loja, eu posso fazer validações posteriores. Então por enquanto eu não vou mexer com ele. Eu vou só mexer com o dispatch aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um set timeout de 10, por exemplo. E aqui dentro a gente vai pegar o dispatch que ele passou pra gente e vai chamar um increment. Só isso. Para ficar melhor, a gente vai passar para o parâmetro delay. Tá. Isso aqui já garante uma chamada assíncrona, é uma simulação de chamada assíncrona. Pro decrement a gente vai fazer a mesma coisa. Em vez de increment, a gente vai mudar para increment. Vai aparecer a mesma coisa. Então agora como é que a gente simula isso no outro lugar?
eu tenho o mesmo contexto, né, que da store. Então eu vou chamar o meu async decrement e o async increment. Aqui em cima eu vou fazer uma chamada pro async tá errado? Não, tá errado. E aqui eu vou chamar outra chamada pro async. Ao invés de passar esses carinhas aqui, eu vou passar esse pro decrement e pro increment. Aqui eu vou colocar 1000, que vai ser um segundo, e aqui eu vou colocar 2000. Tá, vamos ver o que vai acontecer agora. Então aqui eu vou incrementar e decrementar, normal. Aqui eu vou apertar no incremente e ele demorou pra caramba pra acontecer. Vamos ver o que está acontecendo aqui no debug da loja. Tá, ele despachou a função, esperou o timeout e decrementou. Então vou mandar várias vezes, mandou a função várias vezes e está decrementando. Então isso aqui é interessante quando você for fazer um fit com a internet. Então vamos fazer uma coisa mais elaborada. Aqui dentro do nosso Redux a gente vai colocar uma variável chamada loading, que ela vai ser false. Aqui a gente vai criar uma const chamado set loading. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui a gente vai criar uma action chamada set loading. E aqui vai ser o status, se ele está true ou false, né? Aqui vamos mandar um type, que vai ser o set loading, e aqui a gente vai mandar um status. Aqui na nossa store, ou nossa Redux, a gente vai colocar um case chamado set loading, e a gente vai fazer um return, esparramar o nosso state, e aqui o loading vai receber action.status. Beleza. Aqui vamos fazer outras modificações. Quando ele entrar para fazer a requisição, ele vai chamar um dispatch e vai chamar a função setLoad. Set timeout não, né? Set loading, e vai dar um true nela para dizer que a gente está carregando a página. E aqui a gente vai fazer um set loading chamado false. Pro outro aqui é a mesma coisa, true e false. Tá, agora aqui a gente tem uma coisa mais complexa, né? Você viu que eu fiz uma interação de várias actions para um cara só fazer. Então aqui quando ele entra aqui dentro, ele vai executar e vai esperar um pouco, vai incrementar e depois vai dar false no meu loading, né? Então aqui dentro da home vamos fazer uma coisa mais sofisticada. Então aqui dentro do React Native tem um componente chamado Activity Indicator. Activity Indicator, ele é a bolinha que fica girando praticamente. Então aqui eu chamo ela tem o size, aqui eu vou colocar um large, e ela tem um color, vou colocar um purple. Só que eu quero que ela renderize somente se quando o loading estiver rodando. Nesse caso aqui, eu mapeei todos os objetos, todos os atributos do nosso counter aqui para dentro, né? Então eu tenho acesso ao counter, inclusive ao loading. Então aqui eu pego o loading,
e faço o seguinte: se o loading for true, mostra isso aqui pra gente. Caso contrário, deixa sem nada. Tá, aqui vamos fazer, vamos incrementar e decrementar, normal. Só que aqui eu vou fazer um async. Olha que legal. Ele vai esperar todo mundo executar e tira. Fazer outra async. Tá. Incrível. Então basicamente era isso aí. Isso aqui você, com esse exemplo aqui, você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Eu não vou entrar no mérito do Immutability Helper e nem nas questões de quais são as estruturas de dados mais fáceis para operar aqui dentro do Redux, porque por causa dessas características imutáveis dele. Mas enfim, é isso. É muito simples o Redux, mas ele é simples depois que você faz vários exemplos. De cara assim ele pode parecer muito complexo, mas na verdade ele é bem simples.